Meus irmãos, nós estamos já há 3 semanas estudando uma palavra. Se não me engano, 3 semanas, né, meu bem? 3 semanas estudando uma palavra com o tema: nada pode me separar do amor de Deus. Quem pode dizer isso aí bem forte? Nada pode me separar do amor de Deus. Aleluia. Romanos 8:35. Louvado seja Deus. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ler juntos? Vamos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você crê nisso? Diga aleluia. Nem altura, nem profundidade, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E sustentado aí desse texto, nós falamos que há algo que nos identificou e que nos colocou à semelhança de Cristo, e isso aconteceu no novo nascimento. Quem aqui nasceu de novo? Falamos isso aqui já há semanas passadas. Você nasceu de novo, Nós nascemos de novo, nós renascemos em Cristo. Aleluia, isso é poderoso, Eu e você temos a oportunidade do renascimento, se renascemos em Cristo. Algumas coisas aconteceram na nossa vida que já não podem ser mudadas. Então eu só vou recapitular das semanas passadas aqui, só vou citar para a gente entrar em matéria nova, diz o R.R. Soares, pastor Bruno? O R.R. Soares, para a gente entrar em matéria nova. Então, no novo nascimento, nós experimentamos algo assim tão especial e poderoso. A primeira coisa foi: você recebeu uma nova identidade. Você era criatura, foi feito filho. Agora, eu e você, nós somos filhos de Deus. Diga bem forte isso aí para você mesmo, para sua alma ouvir e entender. Diga: eu sou filho de Deus. Recebemos nova identidade. E uma vez feito filho, filho sempre. Não é assim? Então, recebemos uma nova identidade, esse é resultado do novo nascimento. O que mais nós experimentamos? Nós recebemos uma nova condição. Que nova condição? A nossa condição era de pecadores, merecedores da ira de Deus. A nossa condição era de condenados. A nossa condição era de criatura de Deus. Qual é a condição que nós recebemos? Nós recebemos a condição agora de perdoados, justificados. Então agora, quando Deus olha para mim e para você, basta você lembrar do versículo de 2 Coríntios 5,17, que diz que agora você é nova criatura, mas também 2 Coríntios 5,21, diz que o Senhor o fez pecado para que você fosse feito justiça de Deus na terra. Qual que é a sua nova condição? Justiça de Deus na terra, justificado pela fé. Diga glória a Deus. Então pronto, justificado pela fé. Mas aconteceu algo mais poderoso comigo e com você ainda, que é a terceira coisa que nós já ministramos. Nós recebemos uma nova posição espiritual. Que nova posição é essa? Nós fomos unidos com Cristo. Diga aleluia. Eu fui o quê? Eu fui unido a Cristo. E unido a Cristo, eu me tornei um corpo com Ele. Agora eu sou um com Ele. Eita! Então eu não só recebi um novo nome, eu não só recebi uma nova identidade, eu recebi uma nova posição espiritual.
Que posição é essa? Paulo vai dizer que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, se Ele reina, nós reinamos. Aleluia. Se Ele é amado, nós somos amados. Se Ele é aceito, nós somos aceitos, né? Se Ele tem autoridade, nós temos autoridade. Essa é a nossa nova posição. Crê nisso ou não? Mas aconteceu uma outra coisa. Isso aqui eu já ministrei. Mas aconteceu uma outra coisa poderosa no novo nascimento. Nós fomos selados com o selo do Espírito Santo. Aleluia. Pode dizer um aleluia animado aí? Você foi o quê? Selado. Você foi selado como propriedade exclusiva de Deus. Eu fui selado como propriedade exclusiva de Deus. Olha, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. E é isso que nós vamos falar hoje. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Diz assim a palavra: ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Quem é que faz com que a gente permaneça firme, gente? Deus, presta atenção nisso. Tem gente que acha, e eu também achava, que era na força do braço. Não, eu sou firme porque eu sou firme, eu dedico a minha vida ao Senhor. Não, sabe quem te mantém firme na presença de Deus? Ele mesmo. Olha que coisa sensacional. Quem me mantém há 30 anos, há 40 anos, eu nasci no lar evangélico, há 45 anos, firme na presença de Deus, é Ele mesmo. É Deus que me sustenta aqui. É Deus que sustenta você. E aí diz o texto: é Deus que faz com que nós, Paulo está falando, e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Quem foi ungido aí? E nos selou como propriedade, e pôs em nós, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que há de vir. Então olha aqui, aquilo que eu falei, tudo começa com Ele, tudo é por Ele, e tudo é para Ele. Até o fato de você estar em pé até hoje, quem fez isso é o Senhor. Quem faz isso é o Senhor. Ah, não, é porque porque eu tenho compromisso com Deus. Se o Senhor não estivesse sustentando você, você já tinha se perdido. Quem nos mantém é o Senhor. E aí o que Ele fez, gente? Depois de fazer tudo aquilo que eu já ministrei, Ele nos selou com o seu Espírito. Deus pôs um selo em mim, Deus pôs um selo em você. Sabe o que significa isso? Deus pegou parte dele e colocou em nós. Deixa eu te mostrar um texto que é muito especial. Romanos capítulo 8. Abre lá. Deus colocou parte dele em mim, Deus colocou parte dele em você. Ele nos selou, mas para ficar melhor a compreensão do que Ele fez, olha Romanos 8, verso 30. Diz assim, achou? Romanos 8, 30. Amém. Aos que o predestinou, também chamou. Quem aqui foi chamado? Nós fomos chamados, né? Senão não estaríamos aqui. Aos que chamou, também justificou. Você foi declarado justo. Ele te chama e te justifica. O que mais? E aos que justificou, também glorificou. Alguém vai dizer, o que é isso? Glorificar. É pegar parte da glória dele e colocar onde? Dentro de nós. Nós cantamos aqui, hoje você é casa, é morada de Deus. Aleluia, aleluia. O que nós somos, gente? Casa, morada de Deus. Agora, pensar em selo, né, dentro do contexto, pensar em selo na época, né, a gente pode pensar em dois tipos de selos. Um era o selo, né, um anel de metal, né, que se mergulhava ali na tinta e
batia ali num papel e ficava então registrado. Inclusive, amassava, né? A ideia era prensar aquele selo. Então, uma vez um papel selado, não tinha como mais de ele perder aquele selo. Vocês lembram? Não é o selo de hoje. Hoje um selinho é colado, não é assim? Você vai lá e arranca o selo. Mas antigamente os selos eram impressos, ou dessa forma que eu estou dizendo, no contexto aqui da época. O selo era prensado, né? A própria folha ou material com o qual ele era pensado ficava marcado, não tinha mais como desmarcar. Olha que coisa interessante. Um outro tipo de selo, típico da época, era o selo do ferro quente. Lembra o selo do ferro quente? Quem lembra? Aquele até de fritar assim, né? Esquentava e pronto. Uma vez selado para sempre. E eu acho isso aqui muito interessante, porque quando a gente entende o contexto, nós vamos entender o que Deus fez em nós. Quando Deus chamou você, quando Deus justificou você, Ele disse: eu nunca mais vou abrir mão de você, eu vou te selar como minha propriedade eterna. E Ele pega então o Espírito dele e coloca em quem? Em você. Alguém vai dizer assim: mas o Espírito Santo de vez em quando vai embora. Escute, irmãos, essa é uma mensagem legalista, porque na lei a gente pensava o seguinte, que quando pecávamos, que quando falhávamos, o Espírito Santo se afastava de nós, porque pequei, então agora eu me tornei pecador. Mas o texto diz, nós lemos e entendemos, que nós fomos justificados. Então presta atenção, quando eu falho hoje, quando eu erro hoje, isso não muda a minha condição diante de Deus. Não assusta, mas não muda. Porque, presta atenção, se você foi justificado, se você foi selado como justiça de Deus na terra, se quando você falhar, mudar a sua condição, então tem que arrancar o selo, tem ou não tem? De propriedade, vai anular aquilo que Jesus fez na cruz por nós, porque se o meu pecado já foi pago na cruz, e eu fui declarado justo eu continuo. Justiça é uma condição. Não, pegou o que eu falei ou não? Eu fui feito justo, não por mérito meu. Explico, deixa eu explicar um pouquinho melhor, porque se você entender isso, você vai entender o que eu vou falar daqui a pouco. Alguma vez Jesus pecou? Não. Quem acha que Jesus pecou, gente? Não. Jesus não pecou. Mas a Bíblia diz, 1 Coríntios 5, 21, que Deus o fez pecado. Então, ele nunca pecou. Deus o fez pecado. Como que Deus o fez pecado? Pegando os nossos pecados e colocando nele. Então, ele não pecou, Deus o fez pecado. Está comigo até aqui? Por que Deus fez isso? Deus pega o nosso pecado e coloca em Jesus. Deus o fez maldito, maldição por nós, pecado. Então aquele que não pecou se tornou o quê? Pecado. Mas ele tinha pecado? Não. Se você entender isso, você vai entender agora o que eu vou dizer. E o que Deus fez? Deus pegou a justiça dele. Eu já falava um amém, porque eu já entendi. Deus pegou a justiça dele e fez o quê? E colocou em nós. O texto diz que você foi feito justiça. O texto não diz que você é justo. Aleluia. Então não é mérito meu, é por causa dele. Eu fui feito justiça de Deus na terra. Deus pega a justiça de Cristo e coloca em nós. Então a minha condição espiritual é de justiça. Quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo. Igual quando Ele olhou para a cruz, Ele viu você.
Está entendendo? Me ajuda a pregar. Fala um amém aí, gente. Quando ele olhou para a cruz, ele viu você. E ele viu tanto pecado que ele deu as costas, lembra? Para que hoje ele não nos negasse a face. A face do Senhor não está escondida. Sabe por que não está escondida? Porque ele pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Então eu sou, fala isso bem forte aí para o seu interior entender. Diga, eu sou justiça de Deus na terra. Aleluia, dá um aplauso ao Senhor, gente, aleluia. Nós somos justiça de Deus na terra. Deus pega parte dele e coloca em nós. Deus muda o nosso status, muda o nosso nome, muda a nossa condição, muda a nossa posição, tudo ele fez. E ele pega o Espírito e coloca em nós. Então, agora não depende mais de mim para o Espírito Santo continuar, depende daquilo que ele fez. Então aquela pregação de que o Espírito Santo sai e vai embora, segundo o Evangelho da Graça, é mentira. Eu fui selado. O Espírito Santo, ele nunca mais vai me deixar. Enquanto Cristo for o centro da minha vida, diga aleluia, gente. Até porque, se Jesus mora em você, o Espírito Santo mora, Deus mora, porque os três são um. Então eu fui selado. E é por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo vai dizer assim: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que Paulo está falando? Olha, o Espírito Santo está em você. Não viva uma vida de pecado, não entristeça o Espírito Santo. Paulo está dizendo exatamente isso. Ele não vai sair de você, mas não entristeça o Espírito Santo, com o qual você foi o quê? Selado para o dia da redenção. Quem aqui foi selado para o dia da redenção? Nós somos selados para o dia da redenção. E quando esse selo aconteceu, eu acho lindo Efésios 13, 4, 13 e 14, se não me engano, gente. Acabou que eu esqueci o texto aqui, de anotar o capítulo, mas se não me engano é o 4 mesmo. Diz assim: quando vocês, deixa eu procurar, quando vocês ouviram e creram, Efésios 1, gente, faltou aí, Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Presta atenção na expressão. Vocês foram o quê? Selados em Cristo. É igual amalgamar, né? Pegar a batata cozida, não é assim? Amassar, e depois que você mistura aquilo tudo, não tem jeito de separar mais, tem? Se amassar a batata com a cenoura, não sei o que, misturou tudo, tem jeito de separar? Não, foi exatamente o que Deus fez conosco. Ele nos selou em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Você foi enxertado, você foi colocado dentro. Diga aleluia, gente. É até interessante você entender isso. Você foi colocado dentro, porque a Bíblia, Paulo vai dizer que nós somos revestidos de Cristo. Então você foi colocado aonde? Dentro. Agora você está revestido de Cristo. Ô, gente, essa mensagem é poderosa, né? Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, olha que poderoso isso aqui. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Que é a garantia da nossa herança até a redenção. Então qual é a garantia? O que me mantém com garantia que eu sou de Deus até o dia da volta de Cristo? O que me mantém? O selo, o Espírito Santo. Recebe isso no teu espírito. Ele nunca vai te deixar. Você está selado. Você está selado.
com o Espírito Santo da promessa. Quando você ouviu a palavra da verdade, o evangelho que te salvou, você foi selado. E sabe o que acontece hoje? Hoje acontece o que está em Gálatas 4:6. Você foi selado com o Espírito Santo, agora o Espírito Santo habita em você, e você vive essa experiência aqui, olha. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos corações de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Então todas as manhãs quando você acorda, o Espírito Santo está clamando dentro de você, Abba, Pai. Ele está dizendo, você tem um pai, você é filho de Deus. Você tem um pai, você é filho de Deus. Você tem um pai, você é filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Diga aleluia. Então hoje, irmãos, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Um selo, um penhor, uma voz que clama da nossa filiação. Você é filho, você é filho. Aleluia, eu sou filho. Está aqui dentro, fui selado. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ok, até aqui tudo bem? Então quem vai sair daqui consciente hoje que você foi selado? E que o Espírito Santo está em você, mora em você e vai estar até o dia da redenção. Aleluia. Ok? Isso é selo. Mas tem algo um pouco mais poderoso para a minha vida e para a sua vida. Deus não quer só selar você. Deus quer te encher da presença dEle. Então, primeiro Ele me sela. No dia que eu converti, que eu recebi Jesus, eu fui selado. Mas Ele tem algo muito mais especial para a sua vida. Que é, uma vez que você entende que você foi aceito, perdoado, justificado, foi feito justiça de Deus na terra, você recebeu uma nova posição espiritual, você recebeu uma nova condição espiritual, você foi selado com o Espírito Santo. Quando você entende todas essas coisas, o resultado disso vai ser fé para receber mais. Amém? Fé para receber mais. Por que muitas pessoas não são batizadas com o Espírito Santo? Porque elas duvidam que podem receber. Está comigo? Amém. Elas até entendem que são de Deus, mas lá dentro delas falam assim, mas será que... não, eu acho que eu errei ontem de novo, acho que eu falhei ontem de novo, acho que eu fiz alguma coisa errada, não, eu não estou preparado para isso. É assim ou não é? Todas as vezes que vai se fazer orações de batismo com o Espírito Santo, ou de derramamento do Espírito Santo, as pessoas entram às vezes em crise, porque elas não se acham em condições de receber. E por que as pessoas muitas vezes não se acham em condição de receber? Porque elas entram no estado de condenação, de não merecimento. Eu não mereço, eu não posso receber o Espírito Santo. Agora, é interessante a gente entender, não sei se vocês lembram daquela história lá de Atos capítulo 10, quando Pedro foi chamado por Cornélio. Quem lembra daquela história? Né? Pedro foi chamado por Cornélio, para vir à sua casa. E quando Cornélio chega ali na casa, quando Pedro chega na casa de Cornélio, melhor dizendo, Cornélio tinha reunido a sua família, tinha reunido os vizinhos, e aí Pedro então começa a ministrar para aquele pessoal, para aquela célula que estava acontecendo ali. Pedro começa a ministrar a palavra de Deus. E qual era a palavra, qual que era o conteúdo que Pedro ministrou ali naquele dia? Pedro ministrou o perdão por meio de Jesus Cristo. Pedro chega para pregar para eles o evangelho da graça. Pedro, um legalista, mas Deus já tinha dado uma lição para ele, numa visão. Deus tinha dado para Pedro uma visão. Qual era a visão? De um lençol com todo tipo de animais considerado pelos judeus impuros. E Deus dá a visão para Pedro, antes dele ir para a casa de Cornélio, e Deus disse para ele, Pedro, levanta e come. Animal impuro. E aí Pedro entra em crise, e ele diz, eu não vou comer mesmo, isso é animal impuro, isso aí não é de Deus. E Pedro dá uma outra cochilada, cochila de novo, Deus dá para ele a visão de novo. Qual a visão? Um lençol com muitos animais considerados por eles impuros. E ele diz, não vou comer mesmo, isso é impuro.
Deus diz para ele: não chame de impuro o que eu purifiquei. Por que Deus estava dando essa visão para Pedro? Porque Pedro ia chegar na casa de Cornélio, e ele ia chegar com aquele olhar de condenação. Eu sou santo, vocês são pecadores. Eu sou judeu, vocês são gentios. Ele ia chegar com essa mentalidade. E o Senhor queria que ele chegasse lá com a outra mentalidade. Qual que era a outra mentalidade? Que o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele muda a condição de qualquer que seja a pessoa. Então Pedro foi obrigado a entender a mensagem e pregar a mensagem correta. E qual era a mensagem correta? Pregar que, por meio de Jesus Cristo, os nossos pecados já foram perdoados. E qual que é a novidade? Quando Pedro, Atos 10, 43, te contei a história para me ler poucos versículos. Atos 10, 43, Pedro está pregando e ele vai dizer: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o quê? O perdão dos pecados mediante o seu nome. Olha, Pedro legalista pregando a graça. E aí o que acontece? Quando Pedro está pregando e aquele povo se sente perdoado, nós cremos nesse Jesus que Pedro está pregando, aleluia, nós cremos. O que aconteceu? Quando eles entenderam que eles eram perdoados por meio de Jesus Cristo, o Espírito Santo veio sobre eles. E a Bíblia diz, olha lá, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Todos, sem distinção. Toda aquela casa foi cheia da glória de Deus. E aí diz mais o texto, que eles ficaram, e aí os judeus religiosos, convertidos que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também, ou sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Quero terminar com você falando um pouquinho sobre isso aqui. Olha que coisa interessante. Na visão de Pedro, Cornélio e a sua família não eram merecedores. Por isso que Deus mostrou para ele o lençol. Porque para ele, os gentios não eram chamados para a salvação. Não tinha oportunidade de receber da graça de Deus, do favor de Deus, muito menos do Espírito Santo. E aí, quando ele chega e ele prega o evangelho que salva, aquilo que nós já lemos aqui que o apóstolo Paulo falou, o evangelho da graça de Deus, quando ele está pregando, o Espírito Santo foi derramado sobre todos eles. Por que o Espírito Santo veio dessa forma? Para de novo mostrar para Pedro: não chame de impuro o que eu purifiquei. Então, deixa eu te dar uma palavra para a gente orar daqui a pouco. Não chame de impuro o que Deus já purificou. Saia da condição de condenação. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo, não fique se condenando, porque isso te impede de receber mais de Deus, te impede de experienciar aquilo que Deus tem para a sua vida, te impede de desfrutar do derramar de Deus no seu coração. Às vezes a pessoa está aqui, ela é tocada por Deus, é cheia do Espírito Santo, vem na mente dela uma palavra, uma língua estranha, uma língua dos anjos, como queira, e ela pensa: não, mas como é que eu vou falar isso? Não, isso não é Espírito Santo de Deus, não, isso é coisa da minha cabeça. Quem já pensou assim? Vamos lá, levanta a mão, quem já pensou assim? Né? Não, isso é coisa da minha cabeça. Não, isso não, isso é condenação. Sai da condenação. Não chame de impuro o que Deus já purificou. Se você está em Cristo, você foi purificado, você foi lavado, você está limpo, você está habilitado para ser cheio da presença de Deus. Não chame de impuro o que Deus purificou. Então, quando vier a condenação, você diz: não, eu fui chamado, eu fui justificado, e agora é a minha vez de ser glorificado, ser cheio da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Te abençoa essa palavra? Te conduz para
para uma experiência muito mais profunda com o Espírito Santo? Talvez você está perguntando, tá bom, entendi, Cornélio foi cheio do Espírito Santo e tal, mas o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tenha a convicção de que você é amado, tenha a convicção de que você é perdoado, tenha a convicção de que você é justificado, tenha a convicção de que Jesus se fez maldição para que você fosse aceito diante de Deus. Põe isso no seu coração e entenda, e nunca chame de impuro o que Deus purificou. Você foi purificado, justificado. Romanos 5:1 diz que justificados pela fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Você está habilitado para receber mais de Deus. O que mais você deve entender? Peça. Sabe o que diz Lucas 11:13? Diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém, gente? Então peça, mas peça na condição de filho, que é diferente do que pedir na condição de alguém que nem sabe se merece. Não, na condição de filho, você merece. Nenhum amém? Na condição de filho, você foi feito merecedor. Na condição de filho, você já é aceito diante de Deus. Então, Senhor, eu quero, me encha do teu Espírito, renova-me, me dê os dons. Aleluia, amém, gente? Peça os dons espirituais. Fale com Deus, eu quero. Sabe um dom que você precisa pedir, e pedir intensamente? É o dom de discernir espíritos. Amém, gente? O crente precisa desse dom. A Bíblia diz que no final dos tempos, se a gente não tiver cuidado, nós vamos ser enganados por espíritos enganadores, que vão fazer até fogo descer do céu. Tem gente que vai abandonar a fé verdadeira para seguir esse tipo de espíritos, por não ter discernimento. Então hoje nós precisamos pedir isso. Senhor, eu creio, eu estou preparado, eu estou habilitado, eu fui feito justiça, eu fui purificado, então eu estou habilitado para receber. Me dê os melhores dons. E quem sabe você vai orar: Senhor, me dê o dom de discernir espírito. Eu tenho um desejo de falar em línguas. Senhor, me dê o dom de variedade de línguas. Amém, gente? Nós vamos orar agora, e eu espero que você ore como filho. Não que você ore assim: oh Deus. Tem gente que ora assim, né? Oh Deus, se for da tua vontade, Senhor. Irmão, não é que essa oração está errada, tão errada assim, mas essa oração muitas vezes, ela é fruto de incredulidade. Está comigo ou não? Muitas vezes ela é fruto de incredulidade. Para você não assumir que você é incrédulo, você passa para Deus a responsabilidade de decidir. Essa é a verdade. Porque quando nós cremos, a Bíblia diz: peça, que Ele vai te dar. Jesus falou: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Amém? Tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo não nos permite. Vamos ficar em pé. Vamos falar com Deus. Aleluia. Como é que nós vamos orar agora? Como? Filhos. Como alguém que já está nele, que já tem o selo. Então você já é separado para Deus. O que você vai buscar é agora o fluir mais de Deus na sua vida. Posso ouvir um aleluia, gente? Você pode ficar, quando você vai lá tomar o seu banho, você pode tomar banho de chuveirinho, né? Tem gente que, não sei se prefere chuveirinho, aquele negocinho chato assim, né? Cada hora você joga uma água numa parte do corpo. Ou você pode fechar o chuveirinho e entrar onde? Debaixo da ducha, né? Tem gente que fala: tá bom o chuveirinho. Uma vez o Senhor deu uma visão para um profeta, lembra? Do mergulhar nas águas, quem lembra?
E aí o Senhor andou com ele um pouquinho, a água deu aonde? No tornozelo, não foi assim? Vamos um pouquinho mais, a água deu nos joelhos. Vamos um pouquinho mais, a água deu nos lombos. Vamos um pouquinho mais, e o texto diz, agora já não dava mais para andar, tinha que mergulhar. A pergunta que eu quero te fazer e que o Espírito Santo te faz nessa manhã é: qual nível você quer? Quer ficar no nível raso do relacionamento com Deus? Ou você quer experimentar do mais profundo? Amém? Quanto mais mergulhado na presença do Senhor, quanto mais cheio da presença do Senhor, a palavra de Deus diz que quando você anda, quando você vive no Espírito, você vai andar no Espírito. Aleluia. Se você vive no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. É isso. Quanto mais cheio do Espírito, menos na carne, mais de Deus. Então comece a falar com Deus agora. Comece a buscar. Comece a falar para Ele: Senhor, eu quero mais do Teu Espírito na minha vida. E se Ele te der línguas, ore em línguas. Se Ele te der uma palavra profética, profetize. Se, eu não sei o que Ele quer fazer, mas não o impeça, não o impeça, não diga que é impuro aquilo que Ele já purificou. Aleluia. Enquanto nós vamos orando, nós vamos ministrar uma canção aqui juntos. Enquanto a gente vai orando, nós vamos ministrando, e vai ser um tempo de Deus para a sua vida. Nós vamos terminar essa reunião hoje debaixo da unção da glória de Deus, amém?